Hoje, o Fabico Entrevista recebe a Karen Santos. A Karen tem 33 anos, é formada em Educação Física pela URGS, foi a vereadora mais votada de Porto Alegre nas eleições municipais de 2020 e nas eleições gerais de 2022, concorreu a deputada estadual e ficou como primeira suplente. Karen, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. A gente conduzindo a entrevista estou eu, Maria Fernanda Freire, e fazendo as perguntas a Cecília Martini e a Fernanda Simoneto. Bom dia, gurias, também. Bom dia. Então tá, a primeira pergunta. Então, bom dia, vereadora. Primeiramente, parabéns pela campanha. Obrigada. E a gente quer começar falando justamente da campanha eleitoral. Em 2022, marcou a tua quarta eleição para algum cargo público. E desde 2016, quando concorreu a vereadora de Porto Alegre, a gente tem observado um crescimento bem significativo do teu número de votos. Por que a escolha pela candidatura a deputada estadual em 2022? Foi uma escolha coletiva, né? Eu faço parte do coletivo Alicerce, então boa parte das deliberações, das decisões políticas, a gente tem as nossas instâncias, os núcleos e as plenárias, assim. Nessa campanha especial, nós viemos com mais candidaturas, né, da coletividade em Pelotas, no Litoral Norte, né, inclusive um dos entrevistados aqui da matéria, da matrícula de vocês, também é um companheiro nosso do coletivo, em Pelotas, já falei, em Guaíba. Eu acho que foram umas 4 companheiros que vieram junto comigo, né, disputar esse pleito e levar as ideias do coletivo para esse período eleitoral, assim. Então, para nós ter essa articulação enquanto deputada estadual, tanto pela viabilidade, né, a gente olhava para o pessoal com uma capacidade de conseguir abrir mais cadeiras dentro da Assembleia Legislativa, e isso, né, se confirmou, quanto também combinar a candidatura estadual com os dos outros companheiros do coletivo que vieram a deputado federal, assim. Então, as dobradinhas, né, e essa possibilidade da gente olhar para o Rio Grande do Sul, fortalecer esse trabalho coletivo dentro de outros municípios que a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho. Santa Maria também, que eu esqueci. Se a senhora puder falar um pouquinho sobre a importância... Senhora... Desculpa. Se você puder falar um pouquinho sobre a importância de decidir essas candidaturas coletivamente e não individualmente, e como que se dá esse processo de articulação entre vocês. Sim. Olha, eu acredito que todas as candidaturas, né, que disputaram um pleito tenham sido debatidas por alguma coletividade, ou por uma cúpula de um partido, ou por um grupo de amigos, ou por um grupo de pessoas que já estão na política, né? É muito difícil um candidato decidir sozinho, vou ser candidato, sem ter que articular, construir e buscar recursos, né, sozinho. Então, sempre tem algum tipo de coletividade. A nossa perspectiva é um pouco distinta, porque ela não funciona só no período eleitoral, né? E não tem esse trabalho pautado só dentro da luta parlamentar. Né? A nossa coletividade atua nas greves, nas ocupações, nos movimentos de rua, né? Nas comunidades. Então, tem um trabalho político permanente, as campanhas que a gente tem com esse caráter eleitoral de volume de panfleto na rua. A gente tem isso como uma atividade política do nosso coletivo. Né? Então, nesse sentido, é para além de construção de uma figura pública, de um mandato, né? É pensar uma organização que seja útil para as pessoas, né, que estão aí num sufoco, reivindicando seus direitos, perdendo seus direitos numa agenda que vem sendo implementada de norte a sul sem nenhum tipo de resistência mais qualificada, né, frente a esses ataques, e a gente entende que um coletivo Alicerce é importante nesse sentido. E as pessoas poderem fazer parte das decisões é parte também dessa formação política que todos nós temos que desenvolver, né? Queria só fazer um comentário. Karen, a tua atuação política, ela sempre foi muito coletiva, né? A gente, enfim, pesquisou o teu histórico e tu fez parte do coletivo Negração, né? Que foi o primeiro de estudantes negros da URGS, né? E, tipo, a tua trajetória política meio que começou por ali, né? Sim, também. Eu fazia parte do Diretório Acadêmico de Educação Física, né? Do Movimento Estudantil de Educação Física, que é um movimento muito forte no âmbito de Brasil, assim. Entrei pela discussão do currículo, que era, né, fragmentado em licenciatura e bacharelado. E no desenvolver do curso, né, antes de entrar na Negração, acho que é importante colocar que eu fiz 2 anos de contrato no IBGE, que me permitiu ir para Guaíba, ir para o Montserrat e, ao mesmo tempo, ir para Restinga, conhecer todas essas disparidades que existem dentro dos municípios.
E a educação física acolheu, né? A gente tem um diretório acadêmico ainda hoje muito combativo, assim, sabe? Que contribui com essa formação política que os currículos normalmente não suprem. E o Negração veio dessa necessidade de discutir para além do curso da educação física, para além da luta da universidade em abstrato, né? Debater quem é o sujeito brasileiro, o que o racismo diz sobre a nossa formação social, né? E aí a gente criou, não existia, e quando não existe algo que nos contemple, a gente tem que criar, sabe, gurias? Eu acho que isso é algo que está colocado ainda hoje para a geração de vocês, assim, sabe? Não tem um instrumento, não se enxerga em nenhum lugar, não abre mão de construir coletivamente, né? A única forma com que a gente tem de demonstrar força, né, frente a esses que estão aí. Sim, eu vou passar a palavra para a Ceci agora. Então, em 2020, tu foi a vereadora mais votada aqui em Porto Alegre. E agora, em 2022, não atingiu a quantidade de votos necessária para ser eleita. E a que tu atribui esse resultado, assim? Olha, foi uma campanha de rua, né? Então, a gente fez essa opção de estar mais de 45 dias na rua, manhã, tarde, noite, primeiro horário, 5h30 da manhã, em pontos, né, de fluxo intenso da cidade. Isso foi uma opção, assim, porque é difícil, né, gente? Foi uma campanha militante, assim, com pessoas que fazem parte da coletividade, mais de 45 dias, porque a gente já fez também, antes de iniciar o período eleitoral, a gente já estava também com material de apresentação, debatendo a crise, debatendo os problemas de uma perspectiva mais estrutural, sabe, gurias? É muito comum vocês verem nas campanhas políticas checklist de promessas, né? E o checklist dos problemas que a gente já está cansado de saber, né? A violência, a fome, o desemprego, a miséria. Como é que a gente fundamenta isso? Num Brasil de 520 anos, que tem uma história, que tem uma elite que se organiza para fazer a manutenção dos seus privilégios, dos seus negócios, um Estado que não é uma concha oca, que é um Estado que também tem uma composição desses segmentos, né, da elite econômica, da elite política, religiosa. Então, debater profundamente os problemas é algo que eu sinto falta ainda nessa campanha, e no segundo turno a gente tem que brigar por isso, porque o povo precisa e quer, está demandando cada vez mais, assim, para compreender o que significa essa polarização, o que está por trás de tudo isso, assim. Então, a gente entende que esses 40 mil votos foi muito nessa perspectiva militante, no exemplo, né, por um trabalho que já vem se desenvolvendo, como vocês colocaram, né, a 4ª campanha, a gente existe enquanto coletividade desde 2013. Então, as pessoas que conhecem o nosso trabalho vêm dando um voto de confiança, sabe? Vem botando fé, assim, na importância de uma atuação coletiva o ano inteiro. Então, a gente entende que foi por isso, assim, não foi uma campanha com muito recurso, não foi uma campanha apadrinhada ou amadrinhada por esses que estão aí, né, milianos. Não foi uma campanha de uma perspectiva com grandes apoios nacionais, porque a gente também é um coletivo muito mais localizado aqui na região sul, mas ao mesmo tempo a gente viu que tem muito espaço, sabe, para debater esse tipo de política, né, mais profunda, assim. Sim. Falando exatamente sobre isso, em 2020 tu foi eleita por mais de 15 mil pessoas aqui, 15 mil porto-alegrenses, e escolheu concorrer a outro cargo 2 anos depois. Tu considera que os teus eleitores, eles podem se sentir decepcionados com essa escolha ou com essa possível perda de mandato e entrada de um suplente? Sim, não existe isso, né? As pessoas olham assim pro pleito, para as eleições, como a única forma que tem de representar, né? E de fazer as mudanças políticas e as mudanças necessárias, né? E a nossa campanha e o perfil assim que a gente vem trabalhando, né, em todas as votações ali dentro daquele espaço da Câmara de Vereadores. Eu estou 4 anos já vereadora, né, estava 2 anos suplentes. Foi justamente tentar alertar as pessoas sobre isso, né. Não é simplesmente elegendo ou simplesmente tendo uma cadeira dentro da Câmara de Vereadores que a gente vai conseguir ter a força para fazer as modificações necessárias. A gente perdeu todos os projetos que a gente apresentou, todos os projetos que o governo apresentou que nós fomos contrários, o governo conseguiu ter, né, maioria para aprovar. Isso diz muito como funciona a democracia brasileira, isso diz muito o limite dessa ideia de estar lá me representando, ou seja, faça por mim, né? E a gente questiona muito isso. Óbvio, as pessoas se sentem frustradas, mas esse sentimento de frustração, essa indignação, para nós também é motor, é barro para trabalhar justamente essa concepção que tem que ir para além daquele espaço legislativo, que foi feito para a manutenção dos negócios locais.
né? Não foi feito para as mudanças, né? E isso é algo que a gente percebeu desde o primeiro dia que a gente entrou naquele espaço, como as decisões já estão dadas e como é difícil fazer uma mudança na correlação de força ali por dentro. Se tu não vota os projetos dos vereadores do governo, que normalmente é retirada de direito, eles não votam os teus. Ou seja, as pessoas que votaram em nós e que têm essa expectativa de que lá por dentro a gente vai conseguir modificar algo na vida concreta das pessoas, tem que compreender como é que funciona a dinâmica da Câmara, a dinâmica da Assembleia e o que significa a nossa coletividade, né? A gente aposta na força popular, nos espaços que estão nesse contrapoder, né? Que muitas vezes as pessoas não consideram enquanto espaços de poder. A rua, a associação de bairro, o clube de mães, onde as pessoas se coletivizam dentro da sua comunidade, no quilombo, na escola de samba, no terreiro, na igreja. Ali são espaços de poder, ali a gente tem democracia de fato. E normalmente as pessoas não veem esses espaços, né? Não querem ocupar esses espaços, né? Então tem toda essa política que também permite a gente olhar para essas pessoas que se frustram ou que queriam que a gente continuasse, né? A gente vai continuar incomodando e construindo a nossa luta aonde nós estivermos, com cargo ou sem cargo, né? Eu vou puxar o intervalo agora para a gente encerrar o primeiro bloco e o Fabico Entrevista já volta. Estamos aqui de volta com o Fabico Entrevista. Hoje a gente está com a Karen Santos, vereadora de Porto Alegre. Entrevistando tá a Cecília Martini, a Fernanda Simoneto, apresentando eu e dirigindo e produzindo o programa a Júlia Moreira. Então a gente já falou um pouco sobre política e eleições e a gente vai continuar nesse assunto. Fê, pode começar. Eu queria retomar um assunto que foi falado no final do primeiro bloco, que é sobre a atuação na Câmara dos Vereadores e a dificuldade de alcançar a aprovação de projetos, moções, etc. O que tu considera que possa ter faltado para a oposição para conseguir furar essa bolha de proteção da situação da prefeitura? É isso é uma pergunta muito boa, porque novamente nessas eleições a gente não tem correlação de forças de um ponto de vista desta esquerda dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, né? E a gente aposta muito na mobilização, na construção de base, na importância que as pessoas têm de não só votar, de ter um compromisso, né, cotidiano com a política, e isso tem que ser encabeçado pelos partidos políticos que se colocam, né, desse ponto de vista de defender, né, as pautas e as bandeiras históricas da classe trabalhadora. E faz muita falta, né, essa convocação do nosso povo para a política, né, porque parece que isso compete com essa ideia da representatividade e do parlamentarismo, né, então eu sinto isso, assim, de uma certa forma, um boicote dessa ideia de um poder popular, de uma construção de uma correlação de força, para além daquilo que se expressa depois que se encerra o período eleitoral, que são as tampinhas, né, que a gente coloca ali. Não, a gente tem X tampinhas e a gente não vai ter, de novo, condições de conseguir aprovar os nossos projetos, ou então fazem as negociações, né? Boa parte dessa frustração que o nosso povo tem com a esquerda foi pelas negociações que foram feitas para minimamente tu ter algo para apresentar para essa base, para não dizer que ficamos 4 anos sem aprovar projetos. Ou seja, às vezes tu tem que abrir mão de questões importantes, né, de um ponto de vista histórico da luta dos trabalhadores, para ter uma certa produtividade dentro dessas regras, né, do parlamentarismo. A gente entende que isso também cobra um preço muito grande, assim, na consciência de classe do nosso povo. Então, o que falta mesmo é esse trabalho cotidiano de mobilizar e de convocar. Bolsonaro, ontem, fez um corte, né, milionário dos recursos das universidades e dos IFES, e as entidades estudantis estão chamando um protesto para daqui a 12 dias. Né? Então, é sobre isso, né? O time, a disposição do nosso povo de lutar e o time de resposta dessas entidades que deveriam representar, né, essas categorias, deveriam mobilizar, conscientizar do que significa, né, no meio de um período eleitoral, a gente ter retrocessos desse porte. Então, agora, nessa eleição, foram eleitos 55 deputados estaduais, e entre eles 2 dos seus colegas da bancada negra da Câmara de Vereadores.
E qual tu acha que é o panorama geral agora na Assembleia? Tipo, o que tu acha que vão ser os maiores desafios, assim? Olha, a gente já sabe que tem toda uma agenda ultraliberal que, independente do Onyx ou do Leite, né, se elegerem, eles já vêm anunciando, né, a privatização da Corsã, a privatização do Banrisul, a continuidade dos projetos de mineração aqui no Rio Grande do Sul, como a Mina Guaíba. Então, a gente sabe que, independente de quem se eleger ao governo estadual, tem uma agenda que a Câmara de Deputados vai ter que enfrentar. De novo, como eu coloquei para vocês, gurias, nós não temos correlação de forças, nós não somos maioria, né, dentro daquele espaço, e mobilizar o povo gaúcho, que é um povo, né, conservador, que a gente viu como é que se expressou também isso nas urnas, vai demandar de nós muita habilidade de diálogo, de conversa, de mostrar um trabalho para além das grandes polêmicas. Polêmica é o que dá like, polêmica é o que o nosso povo gosta. O nosso povo, infelizmente, ele é educado por uma grande mídia que trabalha muito essa ideologia, né, da polêmica, do barraco, do sangue. Então, como é que a gente rompe isso, sabe? Ou contribui, sabe, para as pessoas enxergar como é que funciona a política dentro desses espaços e qual o seu papel, né, dentro de cada município da cidade, para entender, né, como isso afeta a sua vida e como é importante as pessoas terem um posicionamento, né, frente a tudo isso. Então, acho que esse vai ser um dos grandes desafios nossos, assim, baixar essa poeira, elegemos, que massa que a gente conseguiu eleger os nossos representantes, ao mesmo tempo como a gente é insuficiente, né, enquanto indivíduos, enquanto organizações políticas, se não for para cumprir esse papel. Eu vou passar a palavra para a Fê para fazer a última pergunta e a gente já encerrando esse bloco, por causa de questões de tempo. Então, Fê, pode... Falar sobre o segundo turno para o governo. Tu tem uma posição histórica de defesa do funcionalismo público e contrária às privatizações, uma luta ao lado do Banrisul de muitos anos. No entanto, o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, ele tem de um lado o Anísio Lorenzoni, ministro do Bolsonaro, a quem o pessoal sempre foi oposição, e do outro lado Eduardo Leite, a quem o pessoal também faz oposição. Pensando nisso, qual que tu acredita que deve ser a posição adotada pelo partido nesse segundo turno e qual será a tua posição? A gente está debatendo isso dentro da coletividade, inclusive está sendo material essa semana que a gente vai levar para a rua, né? Agradecer as pessoas que votaram e também chamar nenhum voto em bolsonarista. Obviamente não tem como a gente se comprometer, inclusive por toda esse trabalho que a gente tem com o povo de Porto Alegre, com o povo do Rio Grande do Sul, que se expressou nesses 40 mil votos. Não tem como se lambuzar dizendo que não vota no Leite para derrotar o Bolsonaro, porque a gente entende que o Leite vai cumprir a mesma agenda ultraliberal. Ao mesmo tempo, a gente compreende que o Onyx Lorenzoni, sobretudo com o governo Bolsonaro alinhado, né, tende a restringir ainda mais as liberdades democráticas e potencializar essa polarização que não auxilia, né, o nosso povo a enxergar os seus reais problemas da forma com que tem que enxergar. Assim. Então, nenhum voto em Onyx Lorenzoni, nenhum voto em bolsonarista, ao mesmo tempo sem chamar voto no Eduardo Leite. O seu voto será do Eduardo Leite? Não votarei no Eduardo Leite. Individualmente, não votarei no Eduardo Leite. Coletivamente, nenhum voto em bolsonarista. Certo, então acho que a gente vai encerrando aqui. Karen, muito obrigada. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, pelo tempo. Se tu quiser se despedir do público... Só agradecer de novo pela oportunidade de estar conversando com vocês, parabenizar pela qualidade das perguntas que vocês trouxeram, assim, eu acho que está muito colado, assim, com a necessidade que a gente tem de discussão do que fazer, sobretudo nesse segundo turno, olhando para o Brasil, olhando para o Estado. Então, só parabenizar mesmo pelo trabalho que vocês, né, elaboraram para a gente chegar aqui nessa conversa que foi muito boa. Agradecer também a simpatia. E é isso, estou sempre à disposição, Gris. Muito obrigada. Esse foi o Fabico Entrevista e a gente vai ficando por aqui.